Olá, tudo bem? Vocês estão aí na reta final do concurso de advogado da União e procurador da Fazenda Nacional, não é isso? Então eu estou passando aqui rapidinho para discutir com vocês uma questão que foi cobrada no simulado, no segundo simulado de advogado da União da EBEG. Então é uma questão que tem tudo a ver com o concurso de vocês, porque é uma questão que envolve uma prerrogativa da Fazenda Pública e um instrumento que é utilizado comumente e amplamente pela Fazenda Pública. Vejam aí comigo. A questão diz o seguinte: incide o artigo 188 do CPC, que confere prazo em dobro para recorrer à Fazenda Pública ou ao Ministério Público, na hipótese de o recurso interposto ser o incidente de suspensão de liminar previsto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 8.437/92, nos termos do entendimento STJ. Como falei, é uma questão que envolve duas situações típicas da Fazenda Pública. Primeiro, o prazo em dobro, que, como os senhores sabem, no artigo 188 é uma das prerrogativas da Fazenda Pública, e a suspensão de segurança, que é um instrumento processual amplamente utilizado pela Fazenda Pública todas as vezes em que uma decisão judicial estiver por oferecer à Fazenda Pública ou oferecer ou na iminência de oferecer grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública nos termos do artigo 4º da Lei 8437/92. Muito bem, o que é que a questão pergunta? A questão pergunta se o artigo 188 se aplica ao recurso previsto no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 8437. A Lei 8437, no artigo 4º, parágrafo 3º, estabelece o agravo da decisão do presidente do tribunal que decide sobre a suspensão de segurança. Então, o presidente do tribunal, ao receber a suspensão de segurança, decide. Dessa decisão cabe agravo. E a lei, no caso, estipula um prazo de 5 dias. O que o item quer saber é se aplica o prazo em dobro a esse agravo de 5 dias estabelecido na Lei 8437/92, que prevê o instituto aí da suspensão de segurança. Muito bem, como isso acontece? O Supremo Tribunal Federal sempre decidiu que o artigo 188 é inaplicável quando estamos diante do agravo previsto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei da Suspensão de Segurança. Então o Supremo sempre decidiu que é inaplicável o artigo 188 a este agravo. E o STJ, bom, aí é onde está a situação. Trata-se de tema em que a jurisprudência do STJ diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos, essa divergência foi reestabelecida a partir de um julgado agora de abril de 2015. Por que reestabelecida, digo? Porque a segunda turma do STJ chegou a acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, entendendo inaplicável o artigo 188. Mas a Corte Especial, em julgado estabelecido agora, em abril de 2015, reestabeleceu a divergência, entendendo que o artigo 188, que prevê prazo em dobro para a Fazenda Pública, aplica-se ao agravo ou ao prazo de 5 dias do agravo na decisão em suspensão de segurança. Portanto, cuidado. Se nós estivermos falando do agravo em suspensão de segurança, se for Supremo Tribunal Federal, o Supremo entende inaplicável o artigo 188. Se for o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça entende aplicável o 188. Inclusive, o STJ disse que não havia razão para não se aplicar o artigo 188, já que a suspensão de segurança é instrumento propício à defesa do interesse público. Então, portanto, aplicável o artigo 188, que, ao fim e ao cabo, prevê uma prerrogativa que, nesta situação específica, estipula uma maior gerência acerca do patrimônio público, acerca do interesse público em juízo. O prazo em dobro ele existe por uma razão, que é a defesa do patrimônio, que é a defesa da probidade, que é a defesa do poder público em juízo. Portanto, voltando à nossa questão, temos: incide o artigo 188 do CPC, que confere prazo em dobro para recorrer à Fazenda Pública ou ao Ministério Público, na hipótese de o recurso interposto ser incidente de suspensão de liminar previsto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 8437/92, nos termos do entendimento do STJ. Sim, resposta correta. Se o examinador troca esse STJ por STF, a questão transforma-se em uma questão incorreta. Portanto, muita atenção, uma questão típica de advocacia pública, porque envolve suspensão de segurança e envolve prazo em dobro, o artigo 188.
STJ entende aplicável o artigo 188 em decisão recente, julgado de abril deste ano, enquanto que o STF sempre entendeu inaplicável o artigo 188 ao prazo do agravo da lei da suspensão de segurança, ou seja, da decisão do presidente do tribunal que entende ser cabível ou não, procedente ou não a suspensão de segurança aplicada ou, nesse caso, aviada pelo Poder Público ou pelo Ministério Público. Portanto, atenção a essa questão, ela é importante para o seu concurso.